meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual horário você está nos ouvindo ou nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta da Língua. Hoje falaremos sobre recria intensivo com um convidado muito especial que eu já vou apresentar para vocês. Eu sou Milena Marzocchi, sou apontadora ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com nossos ouvintes e com você, que é o nosso público, que é amante da pecuária, assim como nós. Então, o nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Gustavo Siqueira. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, professor, tudo bem? Olá, Milena, tudo bom? Tudo bom a todos aí que estão nos ouvindo também. Obrigado por você ter topado participar aqui do podcast conosco. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com toda essa audiência que vocês estão tendo, porque essa é mais uma forma da gente poder levar o conhecimento, conversar um pouquinho, levar essas informações para quem tem interesse aí na pecuária de corte, especificamente no tema que nós vamos tratar mais, que é a parte de recria. Perfeito. É só para a gente iniciar as apresentações aqui do nosso convidado. Então, o Gustavo é zootecnista pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, campus de Jabuticabal. Atualmente é pesquisador da APTA de Colina e também é professor do programa de pós-graduação em zootecnia da Unesp de Jabuticabal e bolsista de produtividade do CNPq. E as linhas de pesquisa aí do professor está muito relacionado à produção e nutrição de bovinos de corte, atuando principalmente em diferentes sistemas de produção, com ênfase em suplementação, aditivos, confinamento e conservação de forragens. Também é coordenador do GPROR, que é o Grupo de Estudos em Produção de Ruminantes, e tem uma frase muito boa aqui, né, professor? Que ele acredita, vive e é apaixonado pela pecuária brasileira. Exatamente, isso aí. Essa última frase eu acho que é a mais importante do currículo. E não adianta você ter seus títulos, quaisquer que sejam eles, em qualquer que seja o local, ou acreditar e realmente viver intensivamente o seu trabalho, no caso nosso, essa pecuária de corte mesmo. Com certeza, maravilha. Bom, para a gente começar então o bate-papo, acho que é a dúvida que todo mundo tem, todo pecuarista tem, imagino que o senhor receba muito essa pergunta também, é saber se a conta fecha na recria intensiva. Primeiro eu acho que é importante a gente entender o que nós estamos chamando de recria intensiva, porque cada um vai olhar, pode interpretar de uma forma. Qualquer nome que a gente falar de intensiva, significa que assim, é intenso, né? Que assim, está produzindo mais em menos tempo, em menos área e tudo mais. O que nós estamos chamando aqui de recria intensiva, isso pode ser tido, por exemplo, uma recria intensiva porque está usando um rotacionado com alta adubação, ou um pasto irrigado, ou uma integração, tem várias formas. O que nós vamos chamar aqui de recria intensiva e tudo mais, que é a ponta que nós vamos dar aqui, é a tal da RIB, né, que é a recria intensiva pasto, tem ganhado o nome aí, mas assim, é suplementar com alta quantidade desse animal para poder reduzir o tempo de permanência, né? Então, primeiro é importante a gente definir isso. E aí, o que acontece, Milena? Sim, a conta fecha. Só que quando nós vamos para esse mecanismo, nós vamos para esse modelo produtivo, nós vamos ter uma dependência muito alta da suplementação. Então, para a conta fechar, ela tem que ser entendida dentro do global e focar também em a pessoa ter gestão do processo, ter gestão de tudo, né? Ter um sistema bem produtivo e ser muito eficiente também em comprar e usar os insumos aí, tanto que diz respeito à adubação, para passe, esse tipo de coisa, e suplementação, que nós vamos estar usando um nível de suplementação mais elevado nessa modalidade que nós estamos chamando de recria intensiva. Mas sim, a conta fecha, é desafiador, mas fecha. Sim, é uma sequência de fatores, né, que o pecuarista tem que fazer, não é só uma coisa ou outra, e realmente ter esses custos bem alinhados na ponta do lápis, né? Perfeitamente. Qualquer que seja o sistema, o produtor precisa. Tem uma frase também que eu uso muito, ela que já viu alguma apresentação minha, fala que no Brasil as pessoas acham muito, medem pouco, assim, acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Doutor Fernando Penteado Cardoso. Para qualquer que seja seu sistema, seja mais ou menos intensivo, você tem que medir, né? Por isso que é importante ter tudo isso aí, você tem que plagiar o podcast aqui, né? Você tem que ter seus custos na ponta da língua. É Exatamente. importante, tem que ter seus custos na ponta da língua. Você tem que conhecer seu sistema na ponta da sua língua. Por quê? Porque isso vai te dar
as informações, isso vai ser o referencial para que você tome as decisões corretas, qualquer que seja o seu modelo produtivo. Exatamente. E aí, professor, quando a gente para analisar os últimos anos do mercado, do ciclo pecuário, a gente viveu aí um momento de baixa histórica, né, do preço da arroba, acaba afetando não só a comercialização lá na ponta, né, de boi gordo, mas acaba afetando todos os valores dos animais de reposição, que são os bezerros, os garrotes, né, o boi magro e tudo mais. E agora, hoje, pensando agora, nós estamos em 2024, começo do ano ainda, fevereiro, é um bom momento para investir na recria intensiva a pasto? Não, eu acho que faltou ser, porque é o seguinte, nós vivemos aí 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, de quebra de preço. E o que estava dificultando muito uma conta, assim, a gente tem mil formas de interpretar, analisar a pecuária e tal, mas assim, eu tenho que analisar, eu trago tudo para o preço de hoje, vejo comprar um bezerro, quanto custa hoje, vender hoje. Mas o real é assim, você, digamos, compra ou produz, né? Vamos pensar na recria. Se eu compro um bezerro e vou entregar um boi magro, que seja para o meu confinamento, para um parceiro, o que é que seja. Quando a gente vinha comprando um bezerro, tratando dele, na hora de você vender, essa conta estava muito difícil de fechar, porque você comprava ele, dali a 1 ano, ele está muito mais baixo do que você pagou antes. Então, a gente veio acumulando um ar absurdo, assim. Você comprava hoje, falava assim, eu estou comprando esse animal, está barato, está em queda de preço. Só que na hora que você ia vender, a roupa tinha caído mais ainda. Então, virou um grande desafio. Essa conta operacional, assim, trabalhamos de uma forma muito desafiadora com ela por muito tempo. Agora, no início desse ano, o que a gente vê? Nós estamos vendo uma oscilação em mercado andando um pouco de lado. Eu não sou especialista em mercado, assim, na parte econômica, mas a gente tem que entender isso para tomar qualquer decisão produtiva. Mas esse mercado mais de lado, mesmo que a arroba, nós estamos num momento ainda de baixa, que vai subir, não sei se vai ser 24, 25, 26, mas vai subir. Mas o que nós temos que entender? Que agora, pelo menos, quando a gente tem uma estabilidade, é mais fácil você planejar. Então, hoje, quando a gente olha assim, ó, eu compro esse bezerro, eu tenho esse insumo, custa isso aqui, eu vou entregar esse resultado lá na frente, ele fica mais previsível. Porque parece que o mercado vai andar um pouco mais de lado para depois com a tendência de alta. Então, já traz mais previsibilidade. Agora, estava ruim antes, estava ruim para todo mundo também. Entendeu? Acho que o que você tem que ser muito bom dentro do seu modelo produtivo. Né? É óbvio que quando eu penso numa recria intensiva dessa, que eu vou usar mais suplemento, eu sempre tenho que olhar o seguinte, eu vou ter mais insumos no negócio, então se eu tenho um produto que é mais valorizado, essa atratividade fica maior. Se eu tenho um produto que está menos valorizado, essa atratividade fica menor. Mas mesmo nessa conta agora, como ela tem um giro muito elevado, ela está interessante, os custos dela estão interessantes, porque ela dilui muito o operacional, dilui muito os seus custos fixos, né? Vão potencializar o número de animais por área e no giro dele com lucratividade. Sim, maravilha. Então, quem está pensando aí, está namorando, fazer uma recria intensiva a pasto, se atente aí principalmente aos custos, como o professor indicou, e você faça o trabalho bem feito, né, professor? Acho que essa é a mensagem também, né? Que ser o modelo tem que ser bem feito. Sim. E aí, só para explicar aqui para o nosso público, professor, vamos falar um pouquinho dos benefícios mesmo da prática e quais seriam esses passo a passo da recria intensiva a pasto? Quando que esse animal entra? Tem que fazer rotação? Não tem? Suplementação? Quais são os passo a passo da recria? Isso. É igual eu falei, eu comecei já até explicando um pouco, mas agora vamos falar especificamente sobre ela, né? Que nós estamos chamando disso, essa recria intensiva a pasto, aí o pessoal tem dado nome para ela no campo de RIP, que tem significado a gente fazer o quê? Tem significado a gente tratar desse animal aí ao redor de 0,8% a 1,2%, de 0,8% a 1,2% do peso vivo. Em média, perto de 1% do peso vivo com suplementação. Essa tem sido uma tônica. Só pode ser isso? Não, óbvio que não. Mas eu faço a pasto, alta lotação. Não estou falando, você tem rotacionado com alta lotação. É só essa uma denominação que se deu, ninguém está porque é melhor ou pior do que nada. Só essa. Então, nesse sistema, o que a gente tem feito? Assim, eu gosto de colocar uma pontuação que eu acho que é bastante pertinente para a gente conversar aqui. A recria tradicional no Brasil,
que ainda se depara, e se você achar que eu estou errado, eu te convido assim, ó, visita confinamento. Olha, no Brasil é muito comum a gente marcar na paleta, no cupim, um mês e o ano de nascimento dos animais. Então, você visita a maior parte dos confinamentos, dos hotéis, e olha a marcação que tem desses animais. E pensa, esse animal foi desmamado ali com só 6, 7 arrobas, seus 8 meses de idade, 7, 8 meses de idade, e faz a conta do peso que ele deu para ser confinado, que é um momento interessante isso aí. Você vai ver, lá que você vai fazer, vai ver que na média os animais nossos de recria, tradicional, convencional no Brasil, ganham de 3 arrobas e meia a 4 arrobas por ano. Você vai ter um animal que você vai botar no coxo, ou um animal de 30 meses, assim, comercial, que você sai para comprar. Ah, não, mas na minha propriedade a parte tudo com 2 anos. Mas o comercial que sai para comprar, o animal foi desmamado com 6, fica 18 a 24 meses de recria, então ele vai entrar com 30 meses. Ele foi desmamado com 6, foi mais 4, vira 8, dá 14, 15 arrobas. É o boi que entra no coxo hoje no Brasil, é esse, que já melhorou muito. O boi 777, que a gente trabalhou muito, trabalha muitos conceitos, né? O que a gente fez? O que foi o grande diferencial dele? Importar essa recria. Nós trouxemos essa recria de 2 anos, ao invés de ganhar 8, vai ganhar 6 a 7 arrobas em 1 ano. Então, eu pego esse bezerro, eu habilito ele em 1 ano, já está no processo de engorda. Aí a gente consegue abater, em vez de abater com 2 anos e meio, quase 3 anos, abater com 2 anos. Você tem 1 ano, na recria, onde você encurtou a recria. A desmama vai continuar sendo de 7, 8 meses e engorda uns 3, 4 meses. E o que a gente sentiu, né? Aí o que é normal numa fazenda, né? Assim, a fazenda começa um processo de intensificação de engorda, quer seja tratar pasto numa TIP, quer seja no confinamento, ela começa a ter uma demanda muito grande de animais. E essa recria intensiva a pasto, o que a gente tem feito ela? Ao redor de 8 meses. Então, quando a gente trata mais, a gente quer que ele tenha ganhos perto, na média, de entre 900 gramas e 1 quilo por dia, e ao invés de gastar 12 meses, nós vamos gastar 8. Agora, a nossa meta é fazer recria e engorda em 1 ano. Para juntar com 7, 8 meses e bater tudo com 19, 20. Não é tudo assim. No mesmo fazendo, você vai usar todas as estratégias, mas especificamente ela, o que é diferencial? Então, nós estamos pegando, Milena, um bezerro de 200, 210 quilos, levando ele até 420, 450. Até um ponto, a gente tem levado ele até mais, a gente tem aumentado o peso, digamos, que a gente chama final da recria, e diminuído o período de engorda, tem sido uma tônica para essas recrias intensivas interessantes. Então, ao invés de começar com 7 e acabar com 14, igual a gente fazia no 777, a gente tem que começar ali com 7, 8, tentando levar até 15 alta. Para quê? Para reduzir o tempo de engorda também, que esse animal parece que os ganhos são melhores quando a gente faz isso. Então, basicamente, a recria, a gente vai querer fazer ela ao redor de 8 meses, 7 a 9 meses, ao redor de 8 meses, com médias perto de ganho de quase 1 quilo por dia, 900 gramas, 1 quilo por dia, e que nesse momento, quando a gente dá esse nível de suplementação, você tem redução do tempo, e nesse nível de suplementação a gente já impõe um aumento de lotação, porque tem um efeito substitutivo. Então, é um local que a gente vai trabalhar com mais animais por área. Não é que eu dobro, mas eu aumento uns 30%, 35% a lotação da área, porque eu vou trabalhar com efeito substitutivo também, e de forma efetiva nesse sistema. Então, a gente está falando aí de viabilidade econômica, de tempo, de espaço, né, da atividade pecuária como um todo, né? O professor Gustavo é um dos fundadores do conceito Boi 777, onde, em teoria, né, professor, o animal deveria ganhar 7 arrobas em cada etapa do sistema pecuário, ou seja, 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na engorda ou terminação. E agora a gente está falando de intensificar esse resultado em todas as etapas. E aí, na sua opinião, professor, o que falta para as fazendas fazerem a adoção das tecnologias, realmente? Eu acho que falta, assim, falta, na minha visão, a gente vê um crescimento um aumento bastante da adesão do uso de tecnologia no campo. Tanto é que o Brasil vem aumentando suas produtividades e tudo mais. Só que, assim, eu acho que muitas vezes falta o produtor. Assim, acho que o que leva, assim, o que te leva a fazer algo novo, a fazer algo diferente.
né? É você saber que daquele jeito que tá, não tá bom. Você precisa de mudar. Você não vai fazer só porque... Se você fizer só porque o seu vizinho está fazendo, está errado. Você tem que entender o seguinte, é ter a real consciência do que está acontecendo com você que vai te levar à mudança. Então, isso é para todos os níveis, para qualquer coisa na vida da gente assim, mas isso não é fácil. A gente sabe assim, se eu perder, eu preciso perder peso, eu preciso comer melhor. Todo mundo sabe isso para ter saúde, para isso, para aquilo. Precisa guardar dinheiro pela na frente. A gente faz isso, todos fazem isso da forma correta. Não necessariamente. Numa fazenda é a mesma coisa, né? Aí o que é o grande problema? É que quantos realmente sabem o que está acontecendo na sua propriedade? Quantos realmente sabem quanto para o seu animal, quantas cabeças você tem, quanto que ele está ganhando de peso, qual é o custo da sua arroba produzida, o que efetivamente está acontecendo na sua propriedade? O que é muito interessante é que, assim, quando as pessoas passam a conhecer, saber o que realmente está acontecendo, na hora que elas se deparam com aquela realidade, aí elas tentam mudar. Então, o que falta, na minha opinião, falta, não, assim, ó, hoje tem tecnologia e conhecimento para ajudar qualquer propriedade. Tem técnicos capacitados para poder fazer isso. Ainda falta técnica, um monte de coisa, mas tem. O problema é que você tem que tomar consciência que você precisa de fazer aquilo. Esse é o grande gargalo, é a pessoa ter consciência. É muito interessante quando as pessoas hoje têm alguns programas que avaliam, que mostram como é que está a gestão, como é que estão os resultados. Por exemplo, a pessoa começa lá a usar o sistema da ponta, de controle das coisas, um software de gestão, na hora que ele vai se deparar com o que realmente está acontecendo, ele fala, rapaz, eu preciso tomar providência. Eu não sabia que minha situação estava tão ruim. É igual quando você está assim, protelando para fazer um exame, e você vai lá, faz o exame e fala assim, não, agora eu tenho que tomar providência. A mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. Então, o que eu acho que é o grande gargalo é, primeiro, ter consciência real da situação. Isso é um ponto. Segundo, ele vai ter que ter a capacidade, talvez ele vai ter que fazer investimentos, vai ter que ter caixa, vai ter que ter uma série de outras coisas, que aí é outro problema. Mas, na minha visão, o degrau mais alto que tem chama-se nível de consciência da sua propriedade. Uma vez que você tiver a sua capacidade, aí a sua motivação para mudar, ela passa a existir. Sem dúvida, professor. Eu acho que a tecnologia e o conhecimento ele está disponível aí, né, de diversas formas. A gente pode participar de eventos, de palestras, podemos contratar um consultor, temos total acesso a esse tipo de informação. E aí a gente pode começar pequeno, pode arrumando um processo, pode arrumando um manejo de pastagem, uma adubação, uma rotação de piquetes. E depois chegar a um nível mais tecnológico, de adquirir um software, um sistema de gerenciamento, fazer uma rastreabilidade, uma automação, um sistema de confinamento, por exemplo. E aí, realmente, você vai conhecendo cada vez mais os seus números, né? Os seus dados, e sabe a realidade da sua fazenda, que é um conceito que a gente utiliza muito aqui também na ponta, de realmente a tecnologia te mostra os seus dados e você consegue tomar decisões com muito mais certeza em cima desses dados, né? Eu acho que esse assim, eu acho que o grande problema do Brasil é o nível de conhecimento real da propriedade. Tá falando que você não conhece só fazenda? Não, você conhece, você sabe onde é que é a água, sabe cerca que você tem, onde é o pasto, mas conhecer ela, números, quantas arrobas ela produz, qual é o seu custo, isso aí são pouquíssimas propriedades. E igual você falou, ele tem várias ações, o conhecimento, as informações, e hoje, ainda mais com a internet, igual isso aqui, tem uma infinidade de coisas e custos para você fazer, tá aí. Agora, é importante você saber se eu realmente preciso, eu quero aquilo, eu vou seguir aquele caminho e se dedicar a isso. Isso é o grande dificultador. E o controle, não, propriedade, ele pode, se ele simplesmente fizer um controle manual, anotar tudo, não sei o que lá, é um começo. Depois ele vai sentir a necessidade de buscar outras ferramentas para auxiliar nesse controle. Mas, assim, a grande dúvida que a gente coloca, e eu sei que não é fácil, é a pergunta para a maior parte dos produtores, que você que está nos escutando agora, você tem seu custo de produção? Você sabe quantas arrobas você produziu ano passado? Né? Qual foi o seu custo de produção na seca, nas águas, com cada estratégia que você fez? Esse é o problema. Então, o que vai te motivar a adotar tecnologia XYZ se essa parte ainda é obscura para a gente? Né? Então, assim, como é que eu vou tomar um remédio se eu não conheço a minha doença? Isso é meio ruim.
mas eu não lembro o que eu tenho, como é que eu vou tomar um remédio certo? Essa é a analogia do negócio. E essa evolução, ela é natural, né? Você não precisa começar lá em cima, por mais que às vezes você tenha um grande investimento. Você tem que ir acertando passo a passo ali mesmo, né? E ir conhecendo cada vez mais e evoluindo cada vez mais.